Eu me enganei em relação à segunda parte. Achei que eu tinha tratado na semana passada a proibição. Na verdade, nós vamos tratar agora, dentro da nossa meditação do Catecismo de Westminster, falando ainda sobre adultério, o que proíbe o 7º mandamento. Só cuidado com a Heloísa aí para ela não empurrar a cadeira, tá? Se ela empurrar a cadeira, derruba o celular. Nós falamos o que exige o 7º mandamento. E agora nós vamos falar o que proíbe o 7º mandamento. O 7º mandamento proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impuras. Basicamente, algo que a gente já falou na exigência. Ele exige que nós tenhamos, conservemos a nossa pureza através do nosso coração, palavras e costumes. E agora, na proibição, ele proíbe que a gente dê vazão aos pensamentos, às palavras e ações impuras. E o que são esses pensamentos, palavras e ações impuras? O simples prostrar-se perante ídolos, nós já falamos que o adultério não tem a ver única e exclusivamente com a área sexual, mas tem a ver também com você, conforme Romanos 12:2, você se conformar com o mundo. Você tem uma ordenança, um ensinamento do mundo falando. Oi? Romanos 12:2 fala para a gente não se conformar. E aí o que acontece é quando você vai lá e se conforma com o mundo. Você vê o que o mundo está falando, em especial se aquilo afeta a sua vida e a sua família, e aí você se amolda. Exemplo fácil: homossexualismo dentro de casa. Você faz o quê? Será que você toma uma postura bíblica ou você vai falar assim, não, vai se converter, está tudo certo? Você entende que quando é conosco, a gente muda a forma de pensar. Nós somos um leão quando se refere ao próximo, mas quando se refere a nós, nós queremos mansidão, nós queremos brandura no julgamento. Oi? O que são pensamentos, palavras e ações impuras? Os relacionamentos proibidos na Bíblia referem-se especificamente. Aí Deus ele fala de alguns deles, em especial na área sexual. O primeiro deles, relacionamento proibido na Bíblia, refere-se ao incesto. Incesto, relacionamento sexual, casamento entre irmãos. Até o 3º grau, até o 3º nível, é proibido. É proibido muito mais por problema de genética do que qualquer outra coisa. Mas também é proibido dentro do sentido moral, tá? Então não se deve ter relacionamento com irmão. Em especial, irmão da mesma mãe. Adultério, como nós já falamos. O simples prostrar-se perante ídolos. O homossexualismo e qualquer das suas vertentes, qualquer daquelas letras, tá? Todo que a pessoa se posicione, eu sou tudo menos hétero, todo aquele conjunto de informações, para Deus é pecado. Violência, seja na área emocional, seja na área sexual, seja na área civil. Zoofilia, sexo com animais. Falsas promessas, sedução com a motivação de conseguir algo. A gente vê isso muito em filmes e na vida real. Homens que chegam para as mulheres, eu amo você, entendeu? Para você provar o seu amor por mim, você tem que fazer aquilo, entendeu? Fazer aquilo outro. Tudo isso, para Deus, são ações, pensamentos e palavras impuras. Falando um pouco mais sobre relações consanguíneas, ou seja, dentro da mesma família. Nós temos que entender que a situação ela muda em certo momento da história. Se nós entendemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, e Deus criou a humanidade a partir de Adão e Eva, você pode ter certeza que haviam relações sexuais, contraíam matrimônio dentro da mesma família. Isso é normal.
Tá? Não adianta você querer, veio uma nave espacial lá e trouxe. Não, gente. As pessoas, elas tinham relacionamento com os parentes próximos. De um só, Deus fez toda a raça humana. Ponto. Essa é a premissa das Escrituras. Os descendentes do primeiro casal fatalmente mantiveram relações consanguíneas, mas a natureza do homem era diversa do que é hoje. E conforme a população foi crescendo, a situação e a ordenança, ela muda. Tudo bem aí, gente? Adão viveu centenas de anos, e também seus descendentes viveram. Gênesis capítulo 5, verso 4. 5, verso 4. Daniel. Daniel, Gênesis capítulo 5, verso 4. Depois viveu a Sete, viveu Adão oitavo 800 anos, e teve filhos e filhas. Então, as pessoas, elas viviam centenas de anos, chegando-se ao ponto lá de Matusalém viver quase 1000 anos, algo que depois de um tempo Deus dá um corte, e aí coloca uma limitação de 120 anos, mas as pessoas, elas viviam muito, tanto que quando você pensa, isso é uma curiosidade, quando as pessoas pensam em quem escreveu Gênesis, uma grande possibilidade já se pensa dentro do meio teológico, que quem escreveu Gênesis foi o próprio Adão. Entendeu? Pô, mas como? Entendeu? Entenda que as pessoas, elas viviam 1000 anos. 1000 anos é ano para boné, entendeu? Boné. Muito ano. 1000 anos. 1000 anos é muito tempo. 2000 anos, muito tempo. Então, o cara viu o neto, o filho, o neto, bisneto, tetaneto, não sei quem, neto, não sei o que e tal. Então, as pessoas, elas tinham uma coisa que chamava-se o quê? Tradição oral. Então, vamos partir pelo princípio que Moisés escreveu. Então, as pessoas, elas tinham comunicação. Então, não era uma coisa que você fala assim, poxa, o Pedro Álvares Cabral, há 500, 600 anos atrás. Não, cara, era uma pessoa que você cruzava na rua, o fulano passou ali, entendeu? Imagina essa situação. Olá, Adão, entendeu? E Adão, tudo jóia? Pô, cara, você não sabe quando... Por que você deu o nome de zebra para zebra? Pois é, cara, eu tava lá, entendeu? Deve ter rolado uma conversa dessa entre os descendentes mais finais, antes de Adão morrer, entendeu? Ele viveu 800 anos. Se ele tinha essa idade de anos, 600 anos, 800 anos, qual era a idade que a criança deixava de ser criança? Não sei, não se fala sobre isso, porque se estabelece o princípio... Não, o princípio bíblico é 13 anos, mais ou menos, 13 anos deveria ser. O que acontece é que no contexto ocidental, nós criamos os nossos filhos para ficarem em casa e não para saírem de casa. Então, numa idade como essa, não adianta, um dia eu vou decorar quem é. Você é o qual, Gabriel? Gabriel, uma hora, não fica bravo não, um dia eu decoro, tá? O Gabriel já era para ter casado com o filho, mas ele teria que ter sido criado para isso, entendeu? Ele deveria logo em ter idade, ter sido ensinado, tal. Por isso que a palavra de Deus fala que aquele que é criança, cuide de coisas de criança. Aquele que é adulto, cuide de coisas de adulto. Então, na nossa cultura, você imaginar hoje cada vez mais os homens estão com 35, 40 anos dentro de casa. Por quê? Porque não foi preparado para isso. As mães, elas viram super protetoras para manter o seu filho dentro de casa, a sua filha dentro de casa. E não é que nós temos que mandar embora. Princípio bíblico. Criança só sai de casa casado. Só que cada vez mais as crianças estão casando mais tarde. Ou nem casando. Eu vi um estudo esses dias, pastor. Caramba, pesado, hein? Pera de novo, hein? O Nicolas, ele viu um estudo. Vai lá, Nicolas. Falando que o Brasil tem a taxa de homens com 26 anos em casa, acho que é o terceiro país, o segundo país do mundo
com a maior taxa. Então, o nosso país ele tem cada vez mais passado por isso que você está falando. Homens, crianças dentro de casa. Né? Por quê? Porque não se ensina o padrão que é o correto. E eu volto a dizer, não é, tem que ir embora, casa logo, não é isso. Tem que se formar a pessoa para que ela, no crescimento dela, ela aspire, entendeu? Gostou, Luli? Aspire, ela fala. Depois você entra no Instagram, né? Entendeu? Aspire, entendeu? Querer uma coisa a mais. Então aí você vê a galera no videogame. Você acha que ele vai querer sair de casa? Acorda, tem comida em casa, roupa, tudo certinho, lavadinho, tem direito a reclamar, não paga a conta, e aí vai pro jogo, vai pro videogame, entendeu? Eu fico 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas no videogame, se alguém falar, ainda fica boiado. Por que o cara vai querer sair de casa? Ó, até levantou. Por que o cara vai querer sair de casa? Não vai querer. Entendeu? Agora pega esse quadro e coloca a pessoa com 25 anos. Voltando. Relações consanguíneas. De um só Deus fez toda a raça humana. Os descendentes do primeiro casal fatalmente mantiveram relações consanguíneas, mas a natureza do homem era diferente do que é hoje. Adão viveu centenas de anos e também seus descendentes viveram. Esses relacionamentos entre parentes próximos foram, a essa época, permitidos e controlados por Deus para a propagação da espécie humana e formação da humanidade. Se assim não fosse, não tinha. Ou então Deus tinha que criar um monte de Adão, um monte de Eva, para que isso pudesse acontecer. Já na época da lei mosaica, esse tipo de relacionamento não era mais necessário e, além de não necessário, era proibido. Haviam normas. Então o povo ele vivia sem uma norma. Quando Moisés ele entra no esquema lá, ele começa a definir normas através do que Deus está falando, que são os 10 mandamentos e todas as leis que advêm delas. Então essas 10 leis, elas têm um monte de lei que deriva dela, algumas bíblicas e outras humanas. O Código Civil Brasileiro proíbe por enquanto, e isso eu coloquei, porque quando esse livro foi feito, que nós estamos tirando esse estudo, era proibido radicalmente, agora já se tem ações no Congresso falando por que não pode. Então, o Código Civil Brasileiro proíbe, por enquanto, os relacionamentos entre pais, filhos, irmãos e irmãs. Levíticos 18:6. Zerou aí? Começa daqui de novo? Levítico 18 3 6 13 6. Jenny. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para que ele deixa eu começar aqui. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta de sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. E aí essa condição de descobrir a nudez, conheceu, está falando de sexo, tá? Então ele já vem mostrando aí que isso é um casamento ilícito. O Senhor ele está definindo aquilo. Pecado. Segundo, problemas biológicos. Meu pai, entendeu? Ele veio de uma linhagem que minha avó era prima do meu pai. Prima do meu avô era primo da minha avó. Eles casaram, primo de primeiro grau. Casaram, tiveram 2 deficientes e o terceiro tinha um problema físico no pé. Entendeu? Teve mais 2, entendeu? 2 pessoas ficavam de cama, totalmente problemáticas mentalmente, entendeu? Então havia essa condição também do cuidado em relação à condição biológica. Separação e divórcio. O adultério cometido dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato, o casamento. No adultério depois do casamento é lícito à parte inocente propor divórcio e depois casar-se com outra pessoa como se a parte infiel fosse morta. Então,
Se eu estou casado e há o adultério por parte do meu cônjuge, eu tenho direito, por causa, Jesus diz, por causa da dureza do meu coração, porque eu estou magoado, porque eu estou triste, porque eu não aceito, tudo mais, eu tenho direito em falar, eu não quero mais. Em fazendo isso, essa parte que adulterou, ela não pode mais contrair casamento, se contrair está em pecado, e essa primeira tem direito a casar com outra pessoa, como se aquela tivesse morta, como se ela fosse viúva. Claro, não? Ficou com a cara assustada? Eu não vou falar você para não dar nome, entendeu? Você com o Felipe, senão você fala assim, entendeu? O Manuel e a Joana, entendeu? O Manuel e a Joana estão casados. O Manuel trai a Joana fala, eu quero divórcio. Aí a Joana se namora do... É difícil procurar um nome. Do Antônio, não tem Antônio na igreja, né? É o Antônio, entendeu? E ela casa com o Antônio, e isso é abençoado. Diante de Deus, esse relacionamento aqui é como se ele tivesse morrido, como se ela fosse uma viúva. E esse cara aqui, se ele casar, ele contrai adultério e problema de pecado. A maldição da segunda casa. A maldição da segunda casa nunca, melhor, a condição da segunda casa nunca é igual à da primeira. Deus, ele perdoa o pecado? Sim, perdoa, mas não é a mesma bênção. Casamento em Cristo, tá? Casamento em Cristo. Um casamento que é em Cristo, tá? Casamento que é em Cristo, que ocorre essa separação, nunca vai haver o mesmo amor, o mesmo entrosamento, não vai haver. Não vai haver, entendeu? É mais luta, mais dificuldade, é tudo mais difícil, tá? O adultério cometido da parte inocente, justo motivo de dissolver o contrato no adultério depois do casamento, é lícito a parte inocente propor divórcio e depois casar-se com outra pessoa, como se a outra parte infiel fosse morta. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. 5 o quê? O quê? 31 e 32. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a perversa adúltera. E aquele que casar com uma repudiada comete adultério. Aquele que repudiar sua mulher, ou aquele que repudiar o seu marido. Por que ele fala da mulher aqui? Porque a costume naquela época era que o homem... Eu caso com Rosângela, aí eu encontrei a fulana que é mais bonitona, eu olhava e falava assim, eu não quero mais casar com ela, e pegava e jogava fora e pegava outra, entendeu? Era uma prática, que inclusive em algumas igrejas pentecostais, está lá como norma, entendeu? Se o cara decidir e tal, eles inventam os estatutos para que o cara tenha direito a repudiar e constituir o casamento com a secretária, com não sei quem, não sei o que outro. Imagina quando vier o dia do juízo. Repúdio, ele é muito mais do que eu chegar e falar assim, eu não quero ficar com você. É algo muito mais grave. Quando há violência, é uma forma de repúdio. Quando você não abençoa com as suas funções, é uma forma de repúdio. Homens que não mantêm as suas casas e deixam o fardo para suas esposas, é uma forma de repúdio. Não ter relação sexual entre os familiares, entre o casal, forma de repúdio. Então, Jesus Cristo, ele pega alguma coisa que lá no Antigo Testamento estava dizendo, repúdio, adultério, e aí aquele vem essa condição do repúdio e adultério, e aí Jesus ele vem falando sobre a dureza de coração, que essa condição de você querer se divorciar é apenas uma forma de você expressar a falta de perdão no seu coração. Quando você sofre o adultério, e é uma dor desgraçada, o que acontece é, você quer tomar as suas honras, você quer eliminar aquela dor de alguma maneira. E a primeira forma que a pessoa tem é divórcio. Como qualquer pecado, ele é passível de perdão, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo.
Mas as escrituras sagradas, elas dão essa abertura de você se divorciar, mas saiba que isso não é abençoado. Noivado. No Antigo Testamento se exigia fidelidade. Oi? Não é uma permissão do divórcio, não é coisa de Deus. Mas é uma permissão. Ele normatiza uma coisa que é uma ação humana. Isso acontece lá em Esdras e Neemias. Quando aquele povo ele vai para o cativeiro babilônico, eles tinham ordenança de não se relacionar com as mulheres e com os homens de lá, mas eles o fazem. Quando eles voltam com a permissão de Ciro, rei da Pérsia, e eles chegam lá em Jerusalém, eles começam a fazer o censo. Eles vão pegar aquele livro que todo mundo odeia lá de números, tá? E eles pegam, você, Diene, é filha de quem? Você, Gabriel, acertei. Também não dava para errar, só David, né? Gabriel, você é filho de quem? É filho de tal. E Luísa? Quem é Luísa? Ela não está na linhagem aqui. Como que ela está aqui com você? Não, mas ela é babilônica, eu casei, estou casado há 15 anos, 20 anos. Naquele momento, há uma ordenança de que aquelas mulheres, ou aqueles homens, aqueles cônjuges que eram de dupla cidadania, digamos assim, fossem mandados embora. E eles foram mandados embora. Ali é normatizado o divórcio. A forma de agir no divórcio. E isso aí continua perdurando, era algo que não era normatizado, e Deus ele normatiza em Esdras e Neemias. Qual que era a sua pergunta, mano? Eu entrei na história. Permissão. Aí o que acontece? Quando chega lá no Novo Testamento, quando eles falam sobre a dureza do coração, era isso que estava me confundindo sobre a questão da exigência, né? Da normatização. A norma é perdão. A norma é perdão, sempre. Porque nós temos o exemplo de Cristo, que é aquele que sofreu tudo e perdoou. Então não há nenhum motivo que nós não tenhamos para não perdoarmos o nosso próximo, qualquer pecado que seja. Pela dureza de coração, no caso do adultério, Deus ele permite, mas continua tendo problema. Entendeu? Noivado. No Antigo Testamento se exigia fidelidade tanto dos noivos quanto do casal após o casamento. Então, no Antigo Testamento a condição do noivado já era um contrato fechado. Então não havia mais a permissão, tanto que nós vemos lá, já falamos sobre isso, a condição de José e Maria, pai de Jesus e mãe de Jesus. A Maria estar grávida ali era um rompimento do contrato, em que um dos dois ia morrer, ou os dois iam morrer. Ou o homem morria, porque violentou a mulher, ou os dois morriam, porque ela consentiu com o sexo fora do casamento. Havia um contrato, era uma ordenança. O noivado era considerado como um voto pré-matrimonial e exigia os compromissos que estariam vigentes durante o casamento, ou seja, antes de casar, a pessoa já tinha que demonstrar a fidelidade dela em todas as áreas. Social, financeira e todas as coisas. Joel, capítulo 2, verso 16. Joel 2,16. É antes de Amós. Joel 2,16. É você mesmo. Quem achar tua doida? Olha a pressão, ó. Congregar o povo, santificar a congregação, ajuntar os anciãos, reunir os filhos e os que não. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. E aí o que esse versículo está falando exatamente sobre esse grau de ligação, em que ele coloca já o noivo e a noiva como um casal, como um conjunto, eles são um só, entendeu? Essa condição da recâmara e do aposento está fazendo alusão à primeira relação sexual que não ocorreu ainda, que eles são tão ligados como um casal que já passou por aquilo. Dissolução do casamento.
A lei de Deus somente permite a dissolução do casamento em caso de adultério ou repúdio por parte do cônjuge. No primeiro caso, de adultério, o divórcio é permitido por Jesus no Evangelho de Mateus, como nós já meditamos acima. No caso do repúdio, o fundamento procede de Paulo, 1 Coríntios 7,15. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 15. O apóstolo Paulo ele vem resgatando a condição do repúdio. Enquanto Jesus ele trata apenas do adultério, Paulo ele vem trazendo uma continuidade do ensino que havia no Antigo Testamento. Pode ler? 1 Coríntios 7,15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito a servidão nem irmão, nem irmã. Deus nos tem chamado ao paz. Eu estou casado com uma mulher ímpia. E a mulher, ela fala, não quero mais ficar com você. Pega as coisas e vai embora. Repúdio. E eu tenho direito ao divórcio. Eu tenho direito ao divórcio. Porque a parte que é descrente saiu. Você vê que ele não fala do crente. Ele fala do descrente. Porque pelo menos em teoria, o crente e o descrente, ou melhor, o marido crente e a esposa crente deveriam ter um procedimento diferente do mundo. Procedimento de perdão, de entendimento, de pacificação, que é uma das grandes dificuldades dentro do casamento da parte do homem, que o homem ele tem a obrigação de ser pacificador. A mulher vai lá, faz a lambança dela, e quem tem que corrigir é o homem. Isso mói o coração. Entendeu? Mói o coração. E se o homem não entende a condição de pacificador, o que acontece? Ele quer defender a honra dele. Aí fica o quê? Entendeu? Violência e abuso no casamento. Eu estou falando em casamento cristão. Todavia, uma questão de bom senso apresenta confronto. A obrigação da mãe, que nós já falamos inclusive no culto da semana passada e retrasado. A obrigação da mãe ou do pai fica presa à submissão do cônjuge em caso de abuso e violência? Não. O padrão é a palavra. A palavra ela não permite a condição do abuso, da violência, de coisas que são fora das escrituras sagradas. Então, se dentro do casamento está havendo esse tipo de comportamento de um cônjuge com o outro, homem com mulher ou mulher com homem, também é passível de divórcio. Sendo que aquele que criou a situação, ele entra na condição daquele que não pode casar mais. E esse aqui como uma pessoa que vai ser abençoada num novo casamento. Caso um cônjuge se torne violento, caso um cônjuge se torne lascivo, promíscuo, a ponto de colocar em risco a integridade física, psicológica, sexual da esposa, dos filhos, ou ainda passe a espancar a esposa, os filhos, abusar deles, como fica a situação? A passividade é recomendada? Para muitos pastores, sim. Não pode, tem que... Não, vamos orar, entendeu? Vamos fazer uma campanha. A mulher está toda destruída lá, o menino está todo arrebentado. Não, vamos fazer uma campanha de oração. Só se for para mandar o cara para o inferno, entendeu? Isso foi agora que aconteceu com a cantora Mariana, Sopinar. O marido dela foi e mataram. E ele ainda fez um vídeo chorando, ela estava desaparecida. Ele e a filha, ele chorando, porque estavam desesperados, e a menina querendo ela. E a filha estava do lado de quem passa assim, de quem matou a mãe. A passividade é recomendada? Não. A mulher deve proteger o marido que abusa de seus filhos e filhas? Não. Apesar do elo entre o homem e a mulher ser mais forte do que o elo entre o marido e a esposa com os filhos, aprendam isso vocês. A Aisla é mais importante do que o João ou a Maria que vai vir, entendeu? Nós temos que nos dedicar para crescimento, ensino, mas a prioridade é Aisla, a prioridade é Nicolas. Essa ideia de que, eu faço tudo pelos meus filhos, entendeu? E não pelo meu marido, pela minha esposa, está errado. Não existe esse princípio nas escrituras. Se tiver que alguém morrer, morrem os filhos. É o princípio bíblico. É o princípio bíblico. É o princípio bíblico
que as crianças, quando crescem vendo esse tipo de ação, vão procurar um cônjuge que pense da mesma maneira para poder protegê-la. Entendeu? Se você vê a condição diferente, o que acontece é que o exemplo também ele é contaminado para os filhos. Eu tenho que cuidar dos meus filhos. Aí as mulheres, em especial, elas se pegam numa condição como essa, deixam o marido de lado e criam toda uma situação que induz pecaminosamente ao adultério. Aí tem rompimento de família. Poxa, mas eu fiquei em casa, e eu cuidei dos filhos, e eu cuidei da casa, tal, mas e o amor ao marido, o respeito ao marido? Eu acho que também muitas vezes induz, inclusive, ao homossexualismo. Também. Os filhos. Os filhos. Tá? A passividade é recomendada? Não. Mas existem casos de abuso, ameaça e violência em que o casamento não permite continuidade e deve ser analisados cuidadosamente, apresentando a solução e não penalizando a parte inocente. Então, tem que ser uma análise. Por isso que quando a gente vê o exemplo de Moisés, ele sentava diante de 3 milhões de pessoas com seus problemas. Jetro vai lá e fala assim, olha, divide, coloca lá o tribunal da primeira instância, da segunda instância, STJ, STF, começa a colocar lá. Se a coisa ela ficar grave demais e ninguém souber, aí vem a você. Então, cada caso é um caso. Então, não existe uma regra. O cara adulterou, tem que matar. Não, o que aconteceu? É pecado? É pecado. Mas nós temos que analisar toda a situação. O segundo casamento, o terceiro, tem que tomar cuidado, né? Isso já começa a virar bagunça, né? Mas o que aconteceu em relação ao pecado? O que levou a situação a acontecer em qualquer esfera? Mateus 23, 4. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem mover. É a nossa justiça que é maior que a de Deus. A gente não consegue cumprir o que a gente está querendo exigir, mas a gente exige que o outro faça. Pastores, líderes, sacerdotes que impõem coisas sobre a vida das pessoas que nem eles querem carregar. Uma análise do texto abaixo, na segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 e 15. Abre aí, por gentileza. 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 e 15. Uma análise desse texto deixa uma clara possibilidade do cônjuge crente separar-se do outro, que se mostra cruel e incrédulo, pois essa é também uma manifestação de adultério da pior espécie, a infidelidade contra Deus. 2 Coríntios capítulo 6... Não, é o Rayane. Já leu? Daniel. 6, 14. Deixa ele ler e se eu tiver que corrigir, eu corrijo, hein? Nós atônitos em tudo, desigual com os incrédulos. Por quanto? Por conta que sociedade com a vertente é a inimidade ou que comunhão da luz estranha que varia entre maligno ou que união da frente com incrédulo. Então, aqui está se mostrando que quando há uma união entre crente e não crente, há um julgo desigual. O que é julgo desigual, fisicamente? Peso diferente da cada um. Mais específico. Não. Não, exemplo prático. Sai do âmbito espiritual. O que é um julgo? A carga. Vocês nunca foram na roça, não? Tá melhorando, não é peso. Carroça. O boi, como é que o boi carregava a carroça?
Colocava o quê? O jugo no pescoço. Imagina 2 cavalos. Quando coloca os 2 cavalos atrelados lá, ali seria, vamos pensar no jugo. Se os cavalos, eles não pensam igual ou não seguem igual, o que acontece? Um cavalo quer para um lado, canoa, tem dois remando, um do lado do outro. Você rema para um lado e o outro querendo remar para o mesmo lado. O que acontece? O barco está rodando. O jugo desigual é esse, em que você tem um pensamento, eu quero ser melhor, eu quero servir a Cristo, e mesmo assim o que acontece? Eu estou fazendo a coisa errada. Exatamente. Sexo pré-matrimonial. O sexo pré-matrimonial não deve ser tratado com o mesmo rigor do adultério. Usualmente as igrejas ou os pais lidam com esse assunto de maneira radical, não titubeando em penalizar publicamente ou mesmo expulsar os jovens que caem em tentação. Essa é uma atitude que só leva a piorar a situação dessas pessoas que precisam de correção e entendimento sobre a condição de pecado, que nesse caso tem outro nome, fornicação. Se um jovem comete sexo fora do casamento, ele tem que ser tratado de uma maneira diferente do que um casal que é casado, conhecendo os mandamentos e ordenanças de Cristo. Então, quando você olha para a figura de um casal que comete adultério, e um dos cônjuges comete adultério, é muito mais grave socialmente dentro do corpo da igreja, mesmo sendo pecado, do que o pecado de fornicação ou sexo entre solteiros. E eles têm que ser tratados de maneira diferente. O que você faz é o quê? Pega a pessoa e expulsa da igreja. E aí é problema. Em vez de você ensinar o que a pessoa tem que fazer, você a pune de uma maneira radical e faz com que ela permaneça no pecado. Porque não tem como você ser curado no seu coração a parte da comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Não tem como. Se tivesse como, Jesus não tinha que ter morrido. Apesar desse relacionamento não ser penalizado pela justiça civil, e aí vemos a diferença entre a condição humana e a condição divina. Hoje, diante de Deus, pecado. O que está escrito a esse respeito? Deuteronômio 22, 13 e 14. Com relação a isso, a Constituição ela vai trazendo. A União está, não sei o que, vai normatizando, né? Exatamente. Deuteronômio, capítulo 22, versos 13 e 14. Se um homem casar com uma mulher depois de coabitar com ela, a aborrecer e lhe atribuir atos vergonhosos e contra ela divulgar na fama, dizendo: casei com esta mulher e me cheguei a ela, porém não achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão as provas da virgindade da moça e as levarão aos anciões da cidade à morte. Uma forma de preservar a mulher era, após a primeira relação sexual, o que tinha? A apresentação do lençol sujo de sangue para dizer que a mulher realmente era virgem, e o homem não poder usar dessa atitude falsa de atribuir uma mentira em relação à esposa simplesmente para abandonar ela. Deuteronômio 22, 22. Deuteronômio 22 é o que trata sobre esse assunto numa regra. Deixa aberto aí, tá? Se o homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Regra. A punição vai mostrar para a pessoa que é que nem tapa na bunda da criança. Quando ela sente o peso da mão, entendeu? Ela vai pensar se ela vai fazer de novo. Entendendo sempre que essa condição é uma condição de consentimento mútuo dos dois. Tá? Deuteronômio 22, verso 23 e 24. Uma expressão desse versículo era uma ordenança de Deus. E por Jesus, Jesus derrubou algumas leis. Leis morais não. Leis morais nenhuma caíram por terra. E essas aqui são leis morais. Porque um versículo desse, hoje em dia, não seria crime? O quê? De matar os dois. Sim. Isso não funciona.
Continua. Se houver moça virgem desposada e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça porque não gritou na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Então, relação sexual consensual. Se for consensual, os dois morrem. Se não for consensual, apenas aquela parte, no caso o homem, ela morre. 22, 25 e 26. Nesse caso, eles não falam a mulher? Não, só morre se o homem ele se relaciona com a mulher e a mulher não gritou, ela não pediu socorro, ela consentiu com aquilo que estava acontecendo. É o entendimento grosseiro da coisa. Então morre os dois. Não é só o homem não é só a mulher não. Não, 25, 26. Porém, se algum homem, enquanto achar a moça desposada, Noiva. Vai, continua. e a forçar e se deitar com ela, então morrerá. Só o homem se deitou com ela. A moça não fará nada. Ela não tem culpa de morte, porque o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso. Defesa própria. E o último, 28, 29. Menise. Se um homem achar a moça virgem que não está desposada, e deixar com ela, então o homem que se deitou com ela terá o pai da moça 50 ciclos de prata, e uma vez comeu, e será punido. Não poderá mandá-la embora durante o E ele vem falando aí num caso em que não é noiva. O cara vai lá, estupra. A mulher reclama com o pai. O cara tem que, além de casar com ela, eu não sei se é uma pena maior para a mulher ou não, entendeu? Mas ele é obrigado a casar com a mulher e não pode mandar ela embora nunca, por nenhum motivo, nenhuma forma, ele é obrigado a ficar com ela. Então a gente traz algumas condições que a palavra de Deus proíbe que nós venhamos a agir dentro da condição do adultério. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Agradecemos, Pai querido, pelas tuas instruções. Algumas são difíceis para nós, Pai querido, entendermos, aceitarmos, mas nós vemos, Pai querido, a condição de que o Senhor, Ele zela, rege e faz tudo para o melhor andamento da tua sociedade, daqueles que são seus filhos, os teus remanescentes. Pedimos, Pai querido, que o Senhor nos abençoe, nos dê instrução e nos conceda graça. Em nome de Jesus. Amém.